E olha, entre janeiro e setembro de 2024, o Brasil teve mais de 20 milhões de hectares queimados pelos focos de incêndio que avançaram por todo o país, segundo dados do MAP Biomas. Só para se ter uma ideia da dimensão, o número equivale a mais de 20 milhões de estádios de futebol. E o que mais chama a atenção é que apenas uma pequena parte dos incêndios é iniciada por causas naturais. 99% são de ação humana, o que causa impactos que podem se tornar irreversíveis. Para falar sobre o assunto, converso agora com a engenheira agrônoma Daniele Leonardi Migotto, que também é professora e produtora rural. Bem-vinda ao Brasil Hoje, Daniele. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos que nos assistem. Que bom, Daniele. Para começar, eu quero que você fale sobre os impactos, as principais causas desse problema de incêndios no nosso país. Bom, as principais causas são diversos fatores, Iniciando pelo clima, nós estamos vivendo uma condição climática chamada El Niño. Então, a gente tem condições de ventos fortes, baixa umidade e altas temperaturas. Associado a isso, a gente tem uma vegetação muito seca, que pode entrar em uma combustão muito rápida, se colocado fogo, por exemplo. E, como consequência de uma ação humana, infelizmente, a gente pôde perceber que o ser humano ele está degradando dessa forma, colocando fogo mesmo criminalmente. E então esses dois fatores associados a essa ação criminosa e a essa baixa temperatura, alta temperatura, baixa umidade, a gente tem essas consequências devastadoras, como por exemplo o Cerrado, o Pantanal, havia mais de 70 anos que não pegava fogo do jeito que pegou. Então, são essas condições unidas que estão acarretando aí essa quantidade de queimadas espalhadas aí pelo país. Daniela, a gente vê muito o povo culpando também o produtor rural, Mas o produtor rural, ele precisa, por que ele vai fazer isso? Então, quais são as medidas imediatas que os produtores rurais podem adotar para prevenir e controlar essas queimadas? Algumas medidas que, inclusive, nós, produtores, tomamos é fazer os aceros, das nossas áreas. Então, o acero é uma parte que a gente passa uma grade aradora, que a gente revolve o solo, tira aquela camada vegetativa que está acima do solo, que pode, pegar fogo. A gente revolve, então, essa parte vegetativa junto com o solo para a gente minimizar esse efeito dessa queimada rápida, inclusive, que passa no cerrado, em cima das nossas áreas de lavoura. Essa pode ser uma ação efetiva. A outra ação efetiva, infelizmente, é a gente controlar a entrada de pessoas na área, minimizar esses efeitos, tentar conscientizar mais a população também, que, inclusive, o produtor rural ele perde muito quando isso acontece. Quando não é colocado fogo por parte dele, porque alguns produtores hoje fazem renovação de pastagem com fogo, sempre fizeram, na verdade. Só que isso é muito mais maléfico para o produtor, ele perde muito mais do que ganha, Então, a gente pode evitar algumas situações, por exemplo, essa renovação de pastagem através do fogo. Também terminar um desmatamento com o fogo, isso também pode acarretar aí grandes consequências, porque o fogo se alastra muito rápido, principalmente por causa desses ventos fortes que a gente tem nessa época do ano e a baixa umidade, Então, isso pode ser uma consequência aí que a gente pode tentar evitar. A senhora falou aí sobre a questão de atrapalhar o produtor, essa questão de colocar fogo. Então, qual que seria o impacto ambiental das queimadas, tanto para a biodiversidade, quanto para a qualidade do solo ali, que prejudica a produção? A gente tem devastações do solo, devastações de fauna e flora quando a gente tem as queimadas, Quando é em área que já é de produção, a gente tem uma devastação muito grande da microbiota do solo. Então, a gente tem perdas de bactérias, fungos benéficos, a própria vegetação, que ela é o repositor natural de nutrientes para o solo. Então, a gente perde milhões e milhões de benefícios que a gente não sabe nem calcular, na verdade, porque como a gente tem todo um solo rico, como a gente tem toda
já um sistema preparado para receber uma próxima cultura, a gente queima tudo e é como se estivesse plantando num solo virgem. Então, a gente perdeu todo o investimento de adubo, de camada vegetativa, de palhada, de calagem. Então, a gente perde muitos benefícios que já foi feito, já foi incorporado aquele solo. Então, primeiro, isso, né? A gente tem benefícios aí inúmeros no solo quando a gente não tem essa queimada. E hoje o país ele é adepto ao plantio direto. Então, o plantio direto é não revolvimento de solo, justo para a gente não expor essa parte de solo que está rica nessa microbiota do solo. Então, a gente tem perdas muito severas quando a gente faz essa ação de queimada, né? No caso, nas lavouras. E, lógico, no Cerrado Virgem, na Mata Atlântica, na Amazônia, né? Igual está queimando. Há mais de 40 anos não tinha uma queimada tão severa na Amazônia, a gente perde tanto a fauna quanto a flora. Então, a gente tem animais aí morrendo, né? Queimados. A gente tem perdas de espécies frutíferas e árvores que demoram muitos anos para se recompor e às vezes não se recompõem, né? Então a gente tem perdas incalculáveis. Além disso, dói no bolso também, né? Essas queimadas elas vão trazer impactos para a economia e o preço dos alimentos? Sempre que a gente tem uma condição dessa nas áreas de produção, a gente tem que investir mais, né? A gente tem que repor mais os nutrientes que foram perdidos, então o produtor ele tem que tirar um aporte financeiro maior para poder produzir o tanto quanto ele produzia antes que isso acontecesse. Então, se a gente for parar para pensar, o produtor ele não existe mais amadorismo, né, no agronegócio. Então, a gente repõe dessa forma, com mais adubo, a gente acaba gerando uma situação que a gente não quer, que é aumentando o nosso custo de produção para tentar produzir a mesma coisa, para que o país não fique com déficit de alimento, né, de produtos. Ontem a Conab lançou o relatório de grãos e safra do ano de 24, 25, né, da safra, e a safra tende a ter um aumento de 8,3%. Por que tende? Porque a gente acredita que isso possa acontecer em situações normais. Mas quando a gente passa por situações adversas, como, por exemplo, muitas queimadas nas áreas de lavoura, muitas queimadas nas áreas de produção, a gente pode sofrer essa consequência ao longo dos anos. Então, a gente vai ver realmente quando estiver colhendo. Se essa situação que acometeu o Brasil agora, né, queimando as lavouras, queimando as áreas, se isso vai ser realmente um impeditivo de produção. E as tecnologias, elas ajudam, Daniele? Elas estão sendo usadas para combater esses incêndios, para ajudar o agricultor? A tecnologia, principalmente na questão climática, né? A tecnologia dentro das lavouras, dentro das fazendas, das propriedades, elas são utilizadas de forma num maquinário, né? Só que esse maquinário, infelizmente, ele não tem o que fazer quando acontece uma situação adversa dessa, né? Mas a tecnologia que chega para o produtor rural é a tecnologia que vem através das condições climáticas que são passadas para a gente. Então, que dia que vai chover, né? Para a gente poder se posicionar quanto à planta, para a gente poder se programar quanto a uma safra. Então, a tecnologia está associada muito a essa questão, né? Porque a nossa tecnologia utilizada hoje no campo, ela é super avançada na questão de maquinário, mas ela não nos ajuda nesse tipo de situação, infelizmente. Precisamos evoluir um pouco, né? Quais são as previsões futuras para as queimadas no Brasil, caso não sejam implementadas ações rigorosas de controle, como esse projeto enviado agora, né, de punição? A tendência é que a gente acredite que tenha maior incidência de queimadas, né? Porque essa questão que nós estamos vivendo de clima mesmo, muitos dias sem chuva, por exemplo, aqui em Brasília nós ficamos quase 170 dias sem chuva, isso nos deixa também de mãos atadas, porque a gente tem um fator clima muito pesado, né? Então, o que a gente pode
fazer agora nessa questão é se programar melhor, né, para evitar esse tipo de situação, ter igual essas leis mais severas e proteger mais a nossa vegetação, né? A gente precisa proteger, a gente precisa regulamentar melhor as nossas leis, a gente precisa, enfim, de alguma forma proteger melhor, porque é a única coisa que a gente vai poder fazer agora, porque como o incêndio está muito ligado à questão criminal, né? É sempre criminoso, a gente sempre vai ter pessoas aí que podem, infelizmente, acarretar esse tipo de situação. E só para encerrar, que fique claro, então, que o agro não concorda com esse tipo de coisa, né? De forma alguma. As perdas são irreparáveis. Nós tivemos situações de queimadas na nossa propriedade, que onde passou o fogo, a gente produziu muito menos soja, sabe? A soja, ela secou mais rápido, porque a gente teve uma característica de solo toda destruída ali, né? Então, a gente teve que fazer revolvimento de solo, porque o solo ficou exposto, e a gente teve realmente perda de produção significativa, foram menos 8 sacos por hectare, onde a gente viu que passou a queimada e onde não passou a queimada. Então, isso são perdas para o agricultor que são imensuráveis, né? Então, o agricultor ele não tem esse intuito de botar fogo para produzir mais ou para limpar uma área, de forma alguma. O país ele já está usando uma tecnologia de plantio, de conservação de solo, de conservação de ecossistema, já muito mais avançada do que as pessoas imaginam, né? Isso é uma perda irreparável, igual eu já disse. Obrigada, Daniele. Fica o convite para voltar aqui numa próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Um ótimo dia.